Na tarde desse sábado, o Corinthians venceu por 1-0 a equipe do Trindade de Goiás na estreia da Copinha 2026. E nesse vídeo vou te dar mais detalhes e a minha opinião sobre tudo o que aconteceu nessa partida. O Corinthians iniciou essa partida com alguns jogadores que têm expectativa alta tanto dentro da comissão técnica do Corinthians e do Dorival, tanto pelos torcedores do Corinthians, que é o caso do Luiz Gustavo Bahia, o Gui Amorim e outros jogadores aí que são bastante visados no time principal, que é o caso do lateral direito, o Jacaré. Acredito que essa partida, esse primeiro jogo do Corinthians decepcionou bastante, pois o Corinthians desde o início da partida foi um time apático em campo, que mesmo enfrentando uma equipe de menor expressão, uma equipe que aí não tem grandes jogadores, grandes nomes, o Corinthians foi um time que não conseguiu criar grandes chances e nas primeiras chances de gols foram da equipe do Trindade, um milagre do goleiro corintiano. A primeira grande oportunidade foi da equipe de Goiás aí do Trindade. O Corinthians aí por sua vez aí nesse primeiro tempo teve sérias dificuldades de criação e acredita que aí o primeiro tempo foi uma partida bastante burocrática do Corinthians e nenhum jogador assim teve um grande destaque além do Luiz Fernando, o Luizinho. Acredito que o Luizinho foi o principal jogador, o principal destaque do Corinthians, tanto nessa primeira etapa quanto no jogo inteiro. Foi um jogador que desde o início da partida foi o principal nome do Corinthians, o jogador que mais estava me agradando, um jogador que estava partindo para cima dos adversários, estava conseguindo dribles, finalizações, e era um jogador que estava procurando o jogo, sofrendo bastante falta, um jogador canhotinho que joga ali pela ponta direita. Ele tem o nome de Luiz Fernando, mas aí joga como Luizinho aí na escalação e é o camisa 7 aí desse time da Copinha, dessa base do Sub-20, um jogador que acredito que encheu mais os meus olhos aí nessa primeira etapa e em toda a partida, um jogador que conseguiu apresentar o seu futebol e foi um dos jogadores que mais chamou a atenção aí na minha visão nessa partida. Outros jogadores que também atuaram muito bem na minha visão e que apresentaram um futebol até que razoável foi o atacante, o Favela, e o outro jogador que jogou bastante bem até foi o Jacaré na primeira etapa, onde conseguiu fazer boas contenções, conseguiu ser bastante forte e eficaz no sistema defensivo e fez uma boa atuação. Já na segunda etapa, o Corinthians continuou bastante burocrático e não criou grandes chances. Depois de muitas alterações de um time bastante cansado do Trindade de Goiás na reta final, pois eles não têm preparo físico, o Corinthians, em uma jogada muito bonita do Luizinho, um passe por elevação para o Favela, ele conseguiu marcar o gol, um gol que deu a vitória para o Corinthians, mas não apaga a atuação ruim, e o Corinthians precisa melhorar bastante todos os jogadores para conseguir algo grande na Copinha e também conseguir sua vaga para o profissional nessa temporada. Então já deixa aí nos comentários, fiel, o que você achou dessa primeira partida, dessa estreia do Corinthians na Copinha e o que você acha que esses garotos precisam melhorar para ir longe nessa competição. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.